Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivemos do que em dia com o Senhor. Fique conectado comigo porque eu estou certo que Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. Sabe, eu não sei se você já viveu algo assim, mas existem momentos em que a gente está tão ansioso e tão preocupado que parece que nós estamos em meio a um mar revolto. E esse mar revolto puxa a gente para baixo e nós fazemos força para tentarmos continuar respirando, mas são tantas as preocupações, tantas as ansiedades, que o nosso coração aperta e a gente se sente angustiado e a nossa alma, o nosso espírito fica agitado porque nós fazemos o possível para tentar lidar com uma série de circunstâncias, mas as preocupações e as ansiedades movimentam a nossa vida com uma fúria sem igual. E por essa razão nos sentimos drenados emocionalmente. Quando olhamos para dentro de nós, nos sentimos até abatidos por tudo aquilo que estamos sentindo. E se você está vivendo uma situação assim nesse momento, essa mensagem é para você. Especialmente porque as ansiedades e as preocupações podem gerar angústia para a sua vida, mas pela fé é possível você vencer as suas angústias. Pela fé é possível você permanecer firme mesmo diante das agitações, da ansiedade e das preocupações da vida. Eu quero ler com você hoje um trecho da palavra de Deus que está no Salmo 42. E hoje eu quero fazer a leitura dos versos 5 e 6 com você. Olha só o que diz a palavra de Deus. Começa com uma pergunta. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. O escritor desse salmo, nesse momento, está registrando um momento de profunda angústia no seu coração. Ele está sofrendo, ele está angustiado e ele faz essa pergunta, ele olha para dentro de si e fala: por que você está tão angustiada, ó minha alma? Por que você está tão perturbada? Por que isso está acontecendo no seu interior? Por que você está tão triste? Por que você está sofrendo tanto? Você precisa lidar de uma forma diferente com isso. Imagina, o salmista está olhando para dentro de si mesmo, falando consigo mesmo e dizendo: olha, você precisa escolher as bênçãos de Deus, você precisa escolher focar naquilo que vai te trazer esperança e não naquilo que vai drenar a sua vida. Você precisa focar naquilo que te fortalece e não naquilo que te enfraquece. É o salmista olhando para si mesmo e dizendo: olha, por que você está tão assim? Por que você está sofrendo tanto? Ponha a sua esperança em Deus. Mesmo em meio aos turbilhões da vida, ponha a sua esperança em Deus. Já parou para pensar nisso? É o salmista falando consigo mesmo. É como se você hoje estivesse olhando para o seu espelho e vendo a situação que você está enfrentando, sentindo aquilo que você está sentindo, você confrontar os seus sentimentos com uma convicção. Porque o que o salmista faz nesse momento nada mais é do que confrontar os seus sentimentos com uma convicção, com uma crença. Os sentimentos dele estão fazendo com que ele se entristeça. Os sentimentos dele estão fazendo com que ele realmente sofra. Mas a convicção fala mais alto. E qual é a convicção? Põe a sua esperança em Deus. Você está aí quase afogando a minha alma em meio ao seu sofrimento, em meio às pressões, em meio a tudo aquilo que você está enfrentando, mas existe uma convicção que precisa estar acima dos seus sentimentos, e essa é uma lição para todos nós, a lição de colocarmos acima dos nossos sentimentos as nossas convicções, e eu te convido a, acima dos seus sentimentos, você colocar as suas convicções. Mas pastor, é difícil demais. É difícil demais porque a convicção eu sei, o sentimento eu sinto, e o sentimento dói mais do que a clareza do conhecimento. O sentimento mexe comigo, o conhecimento me dá direção. Mas deixa eu te dizer algo, existem momentos em que você não pode deixar com que os seus sentimentos falem mais alto do que a direção. A sua convicção precisa estar acima dos seus sentimentos.
E é por isso que o salmista fala, olha, para você, ó minha alma, vencer essa angústia, você precisa colocar a sua esperança em Deus. Você precisa colocar a sua esperança em uma convicção. É sobre isso que esse trecho do Salmo que nós lemos está falando. Agora, como eu disse, o sofrimento costuma gritar muito, mas muito mais alto do que a esperança. Essa é uma verdade. O sofrimento fala mais alto. O sofrimento vem num tom de urgência. O sofrimento vem num tom de agressividade. O sofrimento vem machucando, rasgando o coração, abrindo feridas, roubando a paz, tirando a tranquilidade de uma noite de sono, roubando a alegria de viver. Isso é o sofrimento. O sofrimento não perdoa, o sofrimento é traiçoeiro. Mas se o sofrimento falar mais alto do que a esperança, você sucumbe no sofrimento e desiste de viver. Se o sofrimento falar mais alto do que a esperança, você, no lugar de continuar tentando nadar diante desse mar revolto que são as ansiedades, as pressões, as dificuldades da vida, as preocupações, você se entrega e decide afundar. Você se entrega e se afoga em meio a essa situação adversa. Por essa razão que você e eu precisamos levar muito a sério o que cremos. Por essa razão, você e eu precisamos levar muito a sério as nossas convicções, porque são as suas convicções que vão te ajudar nos momentos mais difíceis em que os seus sentimentos estarão fragilizados por causa das pressões da vida. São as suas convicções que te manterão firmes para não ceder às pressões, para não se lançar, ou melhor, para não ceder e afogar diante de todas as dificuldades da vida, as ansiedades e as preocupações. Porque você está tão angustiada, minha alma? Coloca a sua confiança em Deus. É isso que o salmista diz. Agora, para que isso se torne uma realidade na sua vida e na minha vida, eu acredito que existem passos que nós precisamos dar, passos práticos, coisas que auxiliem você e eu a colocarmos de verdade a nossa confiança acima dos nossos sentimentos, a nossa fé acima das nossas angústias, para que vençamos as nossas angústias. E o primeiro princípio, a primeira verdade, o primeiro passo que você e eu precisamos ser intencionais para darmos e vivermos é que a gente precisa confiar em Deus, lembrando que Ele é soberano sobre todas as situações. Eu te digo, meu irmão, no dia de hoje, te digo, minha irmã, confie em Deus. O mar pode estar revolto, as preocupações podem estar agitando a sua vida, você pode estar muito, muito, muito ansioso, mas ainda assim, confie em Deus e saiba, creia que Ele é soberano sobre todas as situações, porque o mar revolto pode se apresentar para você como uma situação que é muito maior do que você, mas nunca se esqueça, o seu Deus é muito maior do que qualquer situação que queira se levantar contra você. É por isso que você e eu precisamos confiar em Deus. É por isso que você e eu precisamos crer em Deus e confiar que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano sobre tudo. Você não vai se afogar nessa situação. Você não vai se afogar diante dessas preocupações, dessas ansiedades. Você pode confiar no Senhor. A palavra de Deus nos ajuda a reforçarmos essa convicção. No Salmo 46, os versos 1 a 3, a palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra treme e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentes e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Eu não temerei, porque Deus é o nosso refúgio. Eu vou ler esse texto de uma outra forma, falando diretamente com você. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Ele é o auxílio sempre, sempre presente na adversidade, auxílio sempre presente em meio às ansiedades da vida, auxílio sempre presente em meio às preocupações, auxílio sempre presente em meio àquilo que traz angústia para o seu coração. Por isso você não precisa temer, ainda que a terra treme e os montes afundem no mar,
ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos com a sua fúria. Em outras palavras, ainda que as suas preocupações queiram falar muito alto aos ouvidos do seu coração, ainda que as suas ansiedades queiram roubar a sua paz e machucar o seu interior, machucar a sua alma, ainda assim você não precisa temer. Porque Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Você não precisa se afogar em meio a esse turbilhão, em meio a esse mar revolto de preocupações e de ansiedades. Por mais que os seus sentimentos estejam assim, a todo vapor, que você esteja fragilizado, creia em Deus e confie que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias. Não temas. E olha, meu irmão, um segundo passo, um segundo princípio prático para você. E esse é um desafio, mas faz toda a diferença. Pratique a paciência. Por quê? Se você confia, então você pode esperar. Porque primeiro você precisa confiar em Deus? Porque você só vai esperar em Deus se você de fato confiar em Deus. A gente só espera em quem a gente confia. A gente não espera em quem a gente duvida. Se você está ansioso demais ao ponto de não conseguir depender de Deus e confiar nele, pode ser que a sua confiança esteja bem fragilizada, porque você não acredita que ele pode intervir na sua situação. Mas se você confia, você espera. Se você confia, você tem paciência. Se você confia, você respira fundo e sabe, Deus está no controle de todas as coisas. Eu não vou me afogar em meio a essas preocupações. Eu não vou me afogar em meio a essas ansiedades. Eu não vou deixar com que a angústia da minha alma, com a angústia do meu interior, falem mais alto do que a minha convicção. Deus está no controle de todas as coisas. E talvez você hoje precisa fazer como o salmista, olhar no espelho e conversar com você mesmo. E você pode dizer, pastor, mas isso é coisa de maluco. Como assim eu vou conversar comigo? É mais ou menos isso que o salmista fez. Não sabemos se ele estava olhando no espelho, mas ele falou consigo mesmo. E eu quero te encorajar a falar com você mesmo. Você que está angustiado, você que está preocupado, você que está ansioso. Vai no espelho e pergunta, por que você está tão angustiado? Por que você está tão temeroso? Por que você está sofrendo tanto? Confie em Deus. Ponha sua confiança em Deus. Fale para você mesmo, como o salmista fez. Ponha sua confiança em Deus. Porque se você confiar em Deus, você vai ter a habilidade de esperar no Senhor. Você vai ter a habilidade de respirar fundo e saber, Deus está no controle de todas as coisas. Eu não vou me precipitar, eu não vou perder a cabeça, eu não vou fazer nenhuma loucura, eu não vou buscar nenhuma válvula de escape, porque Deus está no controle de todas as coisas. Olhe no espelho e fale para você mesmo, confie em Deus, porque aqueles que confiam, esperam. Aqueles que confiam, sabem que Deus está no controle de todas as coisas. E deixa eu te dizer algo. Deus está no controle de todas as situações da sua vida. Deus está no controle da situação que você está enfrentando com seus filhos. Deus está no controle da situação das suas finanças. Deus está no controle da situação que você está vivendo nos seus relacionamentos. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que você precisa é confiar em Deus. Confiar que Ele está trabalhando em seu favor. Eu sei que Deus está nesse negócio. Eu estou caminhando em dia com Deus. Eu estou buscando estar no centro da vontade dele, então eu posso descansar. Meu irmão, se você está fazendo a sua parte, descansa o seu coração, porque certamente Deus está fazendo a parte dele. Se você está fazendo aquilo que cabe a você, descanse o seu coração, porque Deus está fazendo aquilo que cabe somente a ele. Se você está fazendo aquilo que é natural, saiba, descanse o seu coração, porque Deus está realizando o sobrenatural. O fato de você não ver Deus agindo não quer dizer que ele não está trabalhando. Então, se você confia em Deus, espera, descansa o seu coração no Senhor e sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. No livro de Romanos, nós vemos algo muito maravilhoso. Romanos capítulo 8, verso 28, que a palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas. E aqui diz, sabemos, temos a convicção. Deus age em todas as coisas. Deus age na sua vida. Por isso, respira fundo. Está na hora de você vencer essa angústia. E como que você vai vencer essa angústia? Confiando em Deus.
Está na hora de você parar de ficar brigando com as suas preocupações e com a ansiedade. Está na hora de você olhar no espelho e falar: por que você está tão preocupado? Por que você está tão ansioso? Coloca a sua esperança em Deus. Por que você está tão duvidoso? Por que você está sofrendo tanto? Coloca a sua esperança em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. É dessa forma que você e eu vencemos a angústia das preocupações. É dessa forma que você e eu vencemos a angústia da ansiedade. É dessa forma, olhando nos seus olhos e dizendo para você mesmo: coloque a sua confiança em Deus, somente em Deus. Sabe por quê? Eu creio que essa convicção, a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele age em favor daqueles que o amam, daqueles que vivem em dia com Ele de uma forma sobrenatural, é como um navegante, é como um homem que está em meio a uma tempestade. Ele está na sua navegação, ele é o capitão, conhece a sua navegação, conhece o seu barco e ele conhece o poder da sua âncora. Ele sabe que quando ele coloca a sua âncora, quando ele baixa, na verdade, a sua âncora, o vento pode bater, o mar pode estar revolto, mas ele continuará firme no lugar onde ele precisa estar, porque existe algo que está o segurando, existe algo que está permitindo com que ele descanse o seu coração. E o que é a âncora. O Senhor é a sua âncora, meu irmão. Você precisa estar ancorado no centro da vontade de Deus, para que nenhuma situação, circunstância te mova para um lugar que não é o lugar que Ele tem para a sua vida. É melhor você estar num lugar de tempestades, ancorado no Senhor, do que em um mar calmo, sendo afagado e desfrutando dos prazeres daquilo que o diabo tem para a sua vida. É por essa razão que você e eu precisamos estar ancorados no Senhor, para vencer as angústias, vencer os desafios, vencer a ansiedade, vencer o sofrimento. É ancorado no Senhor que você consegue suportar os ventos fortes. É ancorado no Senhor que você consegue vencer os mares revoltos. É ancorado no Senhor que você consegue permanecer firme apesar das situações. Olhe no espelho e diga: está na hora de você colocar a sua confiança como uma âncora na sua vida. A âncora que é o próprio Deus. Assim como o navegante confia na sua âncora, ele sabe que pode descansar o seu coração. Ele vai ter que fazer a sua parte para preservar o barco, mas ele sabe que o barco não vai sair daquele lugar. Os ventos não vão mover ele do lugar onde ele quer estar, no lugar que ele precisa estar. Assim como aquele homem confia, que você encontre paz, segurança, confiança em saber que Deus está no controle de todas as coisas. É dessa forma que você vence as suas angústias. É dessa forma que você vence a ansiedade. É dessa forma que você vence as preocupações, confiando em Deus. Meu irmão e minha irmã, independente da força dos ventos, independente das preocupações da ansiedade, está na hora de você olhar no espelho e falar: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você está tão angustiado, meu coração? Por que você está sofrendo tanto? Confie em Deus, Ele é a sua âncora. Fale para você mesmo: confie em Deus, Ele é a sua âncora. Confie em Deus, Ele é a sua âncora. É dessa forma que você vence as angústias da sua vida, as dificuldades do seu coração, as tempestades que querem te destruir. É confiando em Deus, Ele é a sua âncora. Ele é quem você deve colocar a sua confiança. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. E quando você e eu escolhemos, que essa é uma escolha, meus irmãos, quando você e eu escolhemos confiar em Deus e praticar paciência, que é proveniente da confiança de que Deus é soberano sobre todas as situações, você e eu vencemos as angústias da vida, encontramos paz, esperança, descanso para aquilo que aflige o nosso coração. E a paz que excede todo entendimento governa a sua vida, governa a minha vida, mesmo diante de momentos difíceis. É por essa razão que no dia de hoje eu quero orar por você e orar para que o Senhor encha o seu coração de confiança. E novamente eu quero te desafiar: olhe no espelho se você está enfrentando uma situação que tem roubado a sua paz. Se você está sofrendo com as pressões das suas ansiedades, das suas preocupações, olhe no espelho e se questione por que você está
tão abatida, ó minha alma? Por que você está sofrendo tanto, coração? Por que você está sofrendo tanto, meu interior? Confie em Deus. Deus está no controle de todas as coisas e é essa confiança que vai te manter firme, em paz, vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. A tua palavra que revela o nosso coração, mas também nos expõe a tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, eu oro por todos aqueles que estão sofrendo com as preocupações e com a ansiedade. Oro por aqueles que estão como se estivessem em um mar revolto, fazendo o possível para conseguir respirar diante de um cenário que quer afogar eles, ó Deus. Um cenário que traz angústia, sofrimento, que drena as energias. Mas, Deus, a tua palavra nos ensina a confiarmos em ti, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o socorro bem presente. Por isso eu oro pelos teus filhos, oro pelas tuas filhas, para que no dia de hoje a confiança em ti, Pai, seja vivificada no coração deles. Que eles tenham a coragem de olhar para si mesmo e confrontarem os seus sentimentos com a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus é Deus, o Deus vivo que transforma situações, o Deus que resolve qualquer situação. Esse é o nosso Deus. Que os nossos sentimentos não sejam reféns da nossa convicção, ou melhor, que a nossa convicção não seja refém dos nossos sentimentos, ó Deus, mas que verdadeiramente as nossas convicções superem os nossos sentimentos e nós estejamos firmados no Senhor, descansando em ti, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, se apegue nessa palavra, confie em Deus e saiba que Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero te encorajar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Esse tempo é um tempo muito precioso e estando inscrito com o sininho ativado, todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal, você vai ser notificado para ser abençoado com um conteúdo que visa te aproximar de Deus e te conduzir segundo os propósitos dele para a sua vida. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. E claro, vamos estar conectados para juntos buscarmos estar em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivemos do que em dia com Deus. Um forte abraço e até o próximo episódio.